34. E perguntou: onde o sepultaste? Jesus perguntou às irmãs, né? A Marta e a Maria, as irmãs de Lázaro: onde sepultou Lázaro? Elas responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É o que diz o versículo 35. Ele sensibilizou, né, com a dor. Ele já sabia o que ia acontecer, mas aqui nos mostra que ele sente a nossa dor, sabe a intensidade da nossa dor. Versículo 39 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? 43. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aí, curva sua cabeça, por favor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, que ela possa nos edificar, possa trazer direcionamentos para as nossas vidas, que a revelação da revelação seja aplicada em nossos corações. Queridos, aqui está um texto, uma passagem que tem para mim uma belíssima ação de Deus, e tem vários pontos que se aplicam na nossa prática, que nós vivenciamos. Como eu disse, eu imagino que vocês conheçam bem essa passagem. Eu já preguei isso aqui 370 vezes, de algumas aqui mesmo na igreja, mas comecei a escrever esses dias e peguei um caminho diferente aí, né? Lembro que uma vez eu preguei esse texto na ilha, uma outra linha, que foi um culto muito abençoado. Enfim, mas o Senhor, ele consegue fazer isso, nos dá revelações dentro do mesmo texto, dentro do mesmo contexto. Amém? Eu vou falar um pouquinho do contexto para a gente avançar. O texto vai falar que era uma família de Betânia. Betânia ali no sudoeste de Jerusalém, né? E fica a 3 quilômetros de Jerusalém, é muito perto. Você pega qualquer mapa, tem, né? Sudoeste do Monte das Oliveiras, e fica a 3 quilômetros aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então não era nenhuma região tão distante, né? Tudo pertinho ali. Uma aldeia, na verdade. E essa família era uma família muito forte ali, conhecida nessa região. Então diz que essa família era muito amiga de Jesus. Todos eles, todos os membros, os 3 irmãos, eram muito amigos de Jesus, né? E um membro da família adoece. Diz o texto que Lázaro, o irmão delas, adoece. E ele adoece muito, e a doença vai progredindo, e eles ficam muito preocupados, porque é uma doença que demonstra que, né, não está, né, como é que poderia dizer, não está respondendo ao tratamento, aos remédios, e está piorando. Então eles, como eles têm uma amizade com Jesus, chamam mensageiro, as irmãs, e pedem para chamar Jesus. Evidentemente que tinha na mente daquelas irmãs que Jesus poderia vir e poderia resolver aquela situação de uma forma extraordinária, diferenciada, né, que os médicos, o que se tinha de recurso naquela época, não estavam conseguindo. Aí diz o texto que Jesus recebe a notícia, mas ele ainda fica um tempo, né? Então, dentro disso aí, anteriormente Jesus recebeu a notícia, elas fazem uma colocação um pouco estranha, né? Elas acreditam que se o Senhor chegar, enquanto ele não tiver morrido, ele seria curado, né? Isso parece que, como se estivesse limitando, né, a ação de Deus, né? Tem pessoas que pensam assim, né? O Senhor não se envolve nisso, o Senhor não mexe nessa área o Senhor não entra. Não, você pode, né, estar fechando o coração para o Senhor não entrar nessa área. Mas ele tem poder sobre todas as áreas, ele governa sobre todas as coisas. Então ela vai e pensa dessa forma. E a Bíblia diz que ele demora então esse tempo de chegar, e quando ele chega na aldeia, ele recebe uma notícia não muito boa, né? A irmã dele, a irmã de Lázaro, diz que não adianta mais, não adianta mais. Ele já cheira mal, 4 dias, não há mais o que se fazer, agora já está. Tem 4 dias que ele está sepultado, não tem mais jeito, não tem o que fazer. A Bíblia chega a dizer que as pessoas chegam de Jerusalém, de outras regiões, para consolar as irmãs, né? E choram, as pessoas chegam chorando, elas também estão chorando. E nesse momento Jesus também chora. 100% homem, 100% Deus. Às vezes a gente está num lugar, né, e se comove, né, realmente com a dor do outro. Aqui ele sabia o que ia acontecer, mas ele
que toca no coração do Senhor é verificar e sensibilizar com a dor do próximo mesmo. Quando ele vê as irmãs chorando aquela tristeza, ele também chora, mesmo sabendo o que iria acontecer, né? Isso para mim é muito importante, porque mostra dele que o Senhor, ele sabe, né, exatamente o que nós estamos passando, né? Exatamente o que nós passamos, consegue saber a intensidade aquilo que nós estamos vivendo. Mas avançando dentro do contexto, Jesus então pergunta aonde colocaram ele, e a resposta vai na mesma linha: Senhor, não adianta mais, 4 dias, não tem mais jeito, né? Se o Senhor chegasse antes, se o Senhor estivesse aqui enquanto ele estava vivo, ele estava só doente, tudo bem, o Senhor iria resolver a situação. Agora não tem mais o que fazer, né? Aí Jesus vai e diz: olha, eu vou despertá-lo do sono. O Senhor libera essa palavra que eu queria fazer. Aí ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Aí, Felipe, nós fazemos um link hoje com a ceia, né? O que nós vamos fazer daqui a pouco? Lembrar isso, né? Que um dia seremos ressuscitados para a vida eterna. Se não crê nisso, né, não adianta nem eu vir à igreja. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos celebrar isso. Esse pão representa o corpo, esse suco representa o sangue. E através disso, nós temos acesso à vida eterna. Então, se morrermos hoje, um dia seremos ressuscitados, né, para a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Então ela entende isso e ela responde: não, tudo bem, eu sei disso. Eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar os santos, aqueles que já morreram, como meu irmão, então serão ressuscitados para a vida eterna. Aí ele mais uma vez cutuca. Jesus diz assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí ela entende. Só que Jesus estava falando para aquele momento específico, amém? Para aquele momento específico que eles estavam vivendo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Aí o que acontece? Ele se dirige onde está o túmulo, onde está Lázaro. A Bíblia diz que ele vai dizer que vai orar a Deus, mas na verdade ele vai orar só por testemunho, né, Nilton? Para que todos vejam a sua relação com Deus, mas ele sabia que Deus ouvia e que Deus ia operar um milagre através da vida dele. E conclui o texto dizendo que ele manda tirar a pedra, tirando a pedra, ele manda que o morto saia e manda que ele tire as amarras. Amém, irmãos? Amém. A primeira coisa rica aqui nesse texto, sem dúvida, é acerca do tempo. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso. Né? Essa é a primeira coisa forte, irmão, que essa passagem diz. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso. Aliás, é uma das áreas que nós crentes, é um meio assim complicado que eu uso, eu acho meio complicado, mas que crentes verdadeiros vivem com a relação com o tempo. Por que eu falo crentes verdadeiros? Homens e mulheres que dependem realmente disso. Nós temos problema com o tempo. Amém? Que não tem relacionamento de Deus, que não está viajando na maionese, confiando no braço forte dele, nos projetos dele. Mas quem depende de Deus, quem apresenta os seus projetos a Deus, que fica na expectativa de Deus agir, Deus mandar avançar, geralmente ele tem problema com o tempo. Nós ficamos chateados porque as coisas não acontecem no nosso tempo. E ninguém vem querer ser muito espiritual, não, porque a maioria é essa. 98% é essa. Está orando, mas tem as suas crises. Porque não acontece no seu tempo. Eu mesmo fico chateado. Lógico, eu não saio xingando, eu não fico murmurando, ou até às vezes murmuro, né? Vocês não percebem, mas murmura. Né? Mas nós temos esse problema. As coisas não estão acontecendo no nosso tempo. A gente sabe que Deus pode fazer, nós não encontramos as respostas do porquê não está acontecendo. Né? E aí ficamos chateados. Agora, entra um fato interessante aqui, que eu creio e que eu vivo muito. Embora que eles aconteçam no tempo de Deus. Você entende isso? Então, nós temos um problema com o tempo. Nós ficamos chateados porque não acontece no tempo de Deus, embora as coisas aconteçam no tempo de Deus. Amém, irmãos? Entende isso? Para mim é uma realidade isso aqui. Para a minha vida é uma realidade. Não acontece no tempo que eu quero,
não acontece no tempo que eu projetei, eu não entendo por que não está acontecendo, então eu fico chateado, embora no tempo de Deus aconteça na maioria das vezes. Aí é que é o rico. Amém? O que é o rico? É que você sabe que você vai ter vitória. Pode não ser como você quer, né? Como você pensou, ou no tempo que você quer, mas ela virá. Amém? O que é importante nisso, Débora? É que com o tempo você aprende a confiar no Senhor. O seu lombo engrossa, porque você apanha, você toma pancada, você é humilhado, você é desconfiado, enfim, mas você sabe que vai acontecer. Aí é a maturidade espiritual. Você caminha com o Senhor, aí tem aquela expectativa, você diz tal, vai ser assim, não acontece. Mas você não desespera, Carinho. Por que não desespera? Porque sabe, você já começa a entender e a discernir que Deus vai fazer no tempo. Amém? Agora, não é um processo fácil. Não é. Esperar para a gente não é uma coisa fácil. Outro ponto interessante que eu observo aqui, eu gostaria de ver com vocês. Se vocês olharem cuidadosamente, principalmente aqueles que já têm uma caminhada aí, esse momento é que testifica, Thaís, se o homem ele tem fé ou não. Amém? É nesse momento que testifica, Roberto. Porque ter fé na hora do louvor, na hora da ação profética, na hora da coisa, é muito fácil. Mas é nesse momento que testifica se temos fé ou não. Por quê? Porque a fé, presta atenção nisso, é a conexão do tempo de Deus com o nosso tempo. Amém? O que não me leva a abandonar? Né? Como muitos crentes, né, que abandonam a obra do Senhor, abandonam a fé. O que me faz então me manter no Senhor? É a fé. Então ela é a única, é o instrumento de conexão entre o tempo de Deus e o meu tempo. Por isso, amado, se você não desenvolver a fé, você está, isso é um fracasso na sua vida. Amém, irmãos? É o único instrumento que mantém viva a nossa esperança, que Deus, mesmo em situações apresentadas contrárias, Deus está agindo. Amém? Por exemplo, uma coisa simples, é simples, mas quem vivencia não é tão simples. Você entra com um processo em maio, né? Você tem toda uma expectativa. Nós falávamos, por exemplo, de ir em setembro, né, Márcio? Nós conversamos sobre isso, não é isso, Kiko Eugênio? Né? Os demais irmãos ouviram sobre isso, né? Daí algumas vezes me perguntou, não era isso que eu falava? Setembro, a gente pensava que já estaríamos lá em setembro, porque em maio a gente já tinha escritura, já tinha posse do terreno. E nós estamos em meados de novembro para começar. Então, nesse processo todo, eu ficava em casa rindo e dando glória a Deus? Não, irmãos. Embora eu tinha uma percepção que Deus ia fazer, não estava dentro do meu tempo. E eu me chateava várias vezes. Embora eu acreditava que iria sair. Saiu a primeira vez. Amém? Então, Gilson, a única coisa que vai me manter crendo nesse processo, mesmo as situações estejam contrárias, né, é a fé. Amém, queridos? É o dia que você ouve assim, rapaz, esse projeto está sujeito ao fracasso. Né? E você diz assim, não, eu creio que Deus está nesse projeto. Amém? E vai me dar vitórias. Amém, queridos? Amém. Veja que um fato interessante. Quando o homem e a mulher não têm fé, ele não se lança em coisas ousadas. A não ser que ele confie em outra coisa. Tem pessoas que confiam no seu braço forte. Tem pessoas que confiam em outras pessoas. Não é isso? Mas se você não é um homem ou uma mulher de fé, você não tem ousadia para entrar nas coisas crendo. Amém? Entende isso? Eu vou até melhorar. Há pessoas que estão anos na igreja, ou enfim, ou até são recentes, mas a sua caminhada, Michel, é uma caminhada que a pessoa não tem testemunho de Deus para contar. Vocês entendem isso? Você chama a pessoa, ela diz, não, eu estudei, passei nisso, eu tive a capacidade de fazer isso, olha, eu fui esperto em observar isso. Ela fala do seu braço forte, da sua capacidade que lhe fez alcançar muitas coisas, mas não tem testemunho que Deus fez na vida dela. Vocês estão entendendo a diferença? Porque se eu conto um testemunho, a exemplo,
nessa simplicidade que nós estamos falando, desse terreno, nós vamos ter testemunho desde o início para contar. A gente escreve um livreto, né, de tudo que Deus vem fazendo. Não houve ações de homens, não houve intervenções importantes de homens, houve ação de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então são pessoas que até conquistam coisas, mas não têm testemunho de Deus. É diferente. Amém, queridos? Amém. Na nossa caminhada, eu creio que nós temos de ter testemunhos de Deus. Quem não crê, não desfruta de milagres. Não é isso? Não desfruta de milagres. Então, nós precisamos lembrar que quando Deus está agindo, nós não temos a mente do Senhor. Paulo diz assim, que nós devemos ter a mente de Cristo. Mas, na verdade, na maioria das vezes, a nossa capacidade ela é extremamente o quê, queridos? Limitada. Aí depois, Armando, depois do processo concluso, depois que passa o tempo, é que a gente entende o porquê das coisas. Não é assim, irmãos? A gente entende o porquê das coisas. Nesse período, Ana, é fundamental uma fé num Deus sobrenatural. Um Deus que não muda, um Deus poderoso, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos aceita da maneira que nós estamos, um Deus que sabe o que está passando no nosso coração. Amém, queridos? Amém. Fundamental. É fundamental a fé. Se não tiver, vai padecer. A fé é fundamental na frente na vida de um crente verdadeiro. É o que me faz ficar de pé. Veja que nessa passagem, quando a notícia chega até o Senhor, o tempo para ele é algo que vai direcionar ele para um milagre. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Quando ele recebe a notícia, ele ainda demora um tempo, não é isso? Para ele a situação está sob controle. Mas me expliquem aqui, dentro do texto, entendam comigo. Na casa de Marta e Maria, o tempo estava contribuindo para quê, Roberto? Para o desespero. Olha que fato interessante, Débora. Um tempo que estava fazendo com que o Senhor se direcionasse para operar um milagre, esse mesmo tempo estava fazendo com que aquela casa, a angústia, crescesse. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É o mesmo tempo. Jesus estava se direcionando para operar um milagre. Não é isso, irmãos? Já para aquela família, a angústia crescia a cada momento. Tanto que você vê no texto ela dizendo assim: meu irmão está para padecer e esse Jesus não chega. Aí eu faço uma pergunta simples para vocês: será que isso acontece conosco? Presta atenção, senhor Milton. Enquanto Deus está nesse tempo preparando para fazer um milagre na minha vida, nesse mesmo tempo a minha angústia está crescendo. Você está entendendo ou não? O que aconteceu? Ele estava, né, dizendo, ele virou para os discípulos e disse assim: olha, nós vamos lá, Betânia, vamos despertar o meu amigo Lázaro. Não foi isso que ele disse? Depois? E elas diziam o que em Betânia? Cadê Jesus que não chega? Vai morrer. Pior não, vai morrer. A angústia tomava casa. Vocês entendem isso? Quando você está no escritório, cara, a gente se desespera, né? Meu Deus. Era até 5 horas, não vai ter mais jeito. Aí o senhor está dizendo: calma, eu vou operar amanhã nisso. É ao mesmo tempo. No mesmo tempo que você se desespera, é o tempo que ele está trazendo a manifestação da glória dele. Está acontecendo assim. O mesmo tempo, os mesmos dias. Foram 2, podia ser 4, podia ser 10, podia ser 1 ano. Não chegou, mas ele está preparando. Qual seria a posição se elas duas, né, vamos hipoteticamente colocar, fossem crentes de verdade? Orando, não é isso? Deus vai fazer. Né? Ainda que morra, Deus vai mudar esse quadro. Né? As nossas irmãs estavam naquele processo, né, do quase crer. Não é isso, irmãos? Quase crer. Né? Tem irmãos que quase vai subir no dia, né? Falar sobre isso. Mas vocês são rápidos, né, para dizer misericórdia. Né? Presta atenção numa frase que eu creio que veio do Senhor. Você se prestasse muita atenção. Para muitos casos, não de forma geral, mas para muitos casos, o tempo de Deus ainda não chegou. Presta atenção nisso. Para muitos casos, o tempo de Deus ainda não chegou. Porém, o seu já está se esgotando. Você entende isso? Não vou dar exemplo, mas vou repetir.
Em muitos casos, o tempo de Deus ainda não chegou, mas o seu já está esgotando. Você entende isso aí, né? Completamente dentro do texto. Morreu, aí ela está pronto. É o fim. Não é isso? Aqui não. Aquela situação que você olha, isso aqui não tem mais como resolver. Aqui não tem mais como ajustar. Isso aqui acabou. Mas o Senhor está dizendo, eu estou indo lá para resolver isso. Estou indo lá para manifestar a minha glória. Domingo nós falamos um pouco sobre isso. Visão do homem é a visão de Deus. Não é isso, queridos? Vê a aparência, vê o exterior, é limitado, julga por aquilo. E o Senhor vê o coração, vê a intenção do homem. Quando Jesus chegou lá, foi o que ele ouviu? Não tem mais jeito. Vê que ele é até um pouco duro. Ele diz assim, aquele que você amava. Como dissesse assim, né? Você chegou aqui para ver o gênio, né? Aí Paulo dizia assim, seu amigo que você tanto amava, né? Está adoecendo, você passou dias para vir visitar. Eles deram indireta, não foi? Aquele que você amava, está morto há 4 dias. Né? Até o Senhor recebeu pancada, né? Ele ia operar o milagre, mas ainda teve que ouvir desaforo. Aí os obreiros reclamam de quê, né? Que reclamar de quê? Que tomam lá, né? Glória a Deus, está tudo no compromisso. Amém? Mas ele não ouviu essa piadinha. Aquele que tu tanto amas está lá. Nem para dar um abraço de despedida você teve consideração. Chegava mais cedo, via ele doente, mas vivo ainda. Mas não, está aí. Visão limitada, não é isso? Tem muitos crentes que eles colocam na cabeça assim, Nária, já passou o tempo do milagre. Esse tempo para mim já passou. Eu não tenho mais direito a isso. Passou. Eu tenho uma vida agora que vai ser mais ou menos isso aí mesmo, né? Sofrimento mesmo, eu vou conviver com isso mesmo. Tem muito crente assim, doente, sem fé. Amém? Por isso sem compromisso com o Senhor, empurrando a vida do jeito que dá. Né? O pecado não tem efeito nenhum, é a mesma coisa que nada. Está empurrando, outros. É o caso dela aqui. Amém, queridos? A visão completa. O milagre não tem mais tempo para o milagre. Será? Aí o Senhor começa, né, a mexer com a estrutura dela. Na verdade, ele vai pedir, Lúcia, que ela olhe com o olhar de Deus para aquela situação. Não é isso? Com fé. Que ele vai dizer, a glória do Senhor pode se manifestar nesse problema e você ter vitória. Amém? Peça que tem um texto. Me lembro quando eu me converti, eu sempre usava esse texto. Depois mas sempre falou muito no meu coração. Quando a Bíblia diz assim, todas as coisas. Ela está falando já que em conjunto. Todas as coisas. Ou seja, irmã Everaldo, coisas boas e coisas ruins. Amém, irmãos? Todas as coisas, um conjunto de coisas boas e coisas ruins, contribui, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é um conjunto de coisas. Então, amado, quando acontece uma coisa ruim, ou até aos meus olhos, eu não posso dizer que Deus não está naquele projeto, naquele propósito. Amém, queridos? Mas nós temos isso, não é? A coisa não aconteceu do jeito que eu queria, pronto. Mas, na verdade, esse texto fala num conjunto de coisas, boas e ruins, que quando estão acontecendo, mas eu estou no Senhor, todas contribuem para o meu bem. Amém? Vocês lembram de Naamã, na sua prepotência? Uma escrava que ele trouxe de guerra de Israel, quando venceu. E a escrava ele piorando, não tinha médico, não tinha recurso que desse jeito, na lepra. A menina fala com a sua mulher, né, com a mulher de Naamã. Manda ele em Israel, tem um profeta lá, Eliseu. Eliseu resolve isso, ele vai orar, ele vai ser curado. Ele não tinha mais o que perder, foi até Eliseu. Eliseu foi tão educado que nem o recebeu, né? Mandou o servo lá falar com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Veja como é interessante. A reclamação primeira dele é que Eliseu manda ele tomar banho no Rio Jordão, não é isso? E ele diz, na Síria tem rios muito melhores. O Jordão é um rio turvo. E na Síria tem rios claros, enfim. Mas para ele viver esse milagre, a coisa tinha que ser muito, muito clara aqui. Era no tempo de Deus. Naquele dia que Eliseu determinou. Amém, irmãos? Estão acompanhando aí? Teria que ser no lugar que Deus
mandou. Se ele fosse a outro rio, Larissa, não acontecia um milagre. Então, no tempo de Deus, no lugar de Deus, uma outra coisa. O Senhor determinou a quantidade de vezes que ele teria de mergulhar. O que isso me ensina, irmãos? Então ele viveu a bênção, mas tudo, Michel, foi dentro de um tempo coordenado pelo Senhor. Amém, querido? Então, eu acho que nós precisamos aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. É isso? Aprender a fazer do jeito de Deus. Aprender a obedecer do jeito de Deus. Né? Veja que a irmã de Lázaro, Maria e Marta, viram no tempo de Deus aquilo que elas julgavam impossível. Não foi isso? Foi no tempo de Deus que elas viveram o milagre. Foi no tempo delas? Foi no tempo de Deus. Amém? Para a gente concluir, a gente ir para a ceia, são vários pontos ricos nesse texto, mas eu vou pegar só mais um. Mas no final do texto, o Senhor manda ele tirar a pedra, não é isso? Amém, irmãos? Não é isso? Amém. E você sabe que essa pedra, ela fala num obstáculo, não é isso? Um obstáculo para o caminho. Ou seja, entre Jesus, a ideia, entre Jesus e a obra que ele precisava fazer, havia um obstáculo. Não é isso que o texto mostra? Não está claro isso? Sim. Ele realizava precisava disso. Agora, uma pergunta que vocês também já conhecem. Márcia, se um Deus, o Senhor, que pode mandar um morto sair, não pode mandar uma pedra ser removida? Ele não podia dizer, pedra, vaza daí. Amém. Vaza daí, isso não me atrapalha, não, porque eu tenho o que fazer ainda. Não é, irmãos? Né? Bom, se ele pode chamar um morto à vida, ele não pode mandar uma pedra sair, amém. Então, alguma coisa, lógico que ele poderia fazer isso. Mas aqui, não se trata do que o Senhor pode fazer ou não, mas daquilo que ele quer que façamos. Amém? Então tem coisas que você pode olhar assim, Carol, por que Deus não faz? Porque é você que tem que fazer. Amém? Amém. Não se trata aqui dele poder fazer ou não. Tem hora que você seja crente. Mas o Senhor não poderia fazer isso? Pode, mas é você que vai ter que fazer isso. O texto deixa claro. É um dos pontos interessantes desse texto aqui. Fica claro que o Senhor tem direções para as nossas vidas que nós precisamos obedecer, Pedro. Obedecer. Olha, eu vou dizer que tem muito crente que perde bênção, viu, irmão André? Perde bênçãos por causa disso aqui. Porque o Senhor dá uma direção e ele não obedece. Tirar a pedra aí, deixar o caminho livre, deixar o corpo sair. Amém? Faz uma pergunta, não precisa ninguém responder, não. Há alguma pedra entre você e Jesus? Se um anjo lhe perguntasse isso, né? Existe porventura alguma pedra, existe algum obstáculo entre você e Jesus? Há entre você e Jesus uma pedra que precisa ser removida para que ele opere um milagre na sua vida? Pode haver isso na sua vida? Alguma pedra que está atrapalhando Deus agir na sua vida? Um detalhe que o Senhor mostra aqui: essa pedra quem tem que remover, Deise, é você. Esse obstáculo que tem que tirar é você. Ele pode fazer, mas ele não vai fazer. Quem tem que remover é você. É como se o Senhor estivesse dizendo, né? Eu posso fazer, mas é você que tem que fazer. Essa libertação é sua. Não é o seu irmão, o seu marido, o seu pastor. É sua. Amém? Amém? Como eu dissesse assim, ó, tira essa pedra, tira esse obstáculo do seu caminho, para eu tirar você da condição de morto e te dar vida. Não é isso? Tira essa pedra. Essa pedra pode ser o quê? Pode ser várias coisas, irmãos. Não é? Essa pedra pode ser vícios, credulidade. Quantas pessoas têm credulidade? Não é? Por não crer, não avança. Ódio, mágoa de pessoas. Então é um obstáculo que Deus quer agir. Mas tem entre a obra que Ele quer efetuar e agir na sua vida, tem um obstáculo no meio. E Ele não quer mexer nisso. Ele não quer tirar esse obstáculo. Ele quer que você remova esse obstáculo. Para que Ele então venha fazer um milagre na sua vida. Irmãos, isso acontece mais do que nós imaginamos. Tem muita gente que tem realmente esse obstáculo que impede para que Deus venha agir na sua vida. Amém? Eu ia falar, não dá mais tempo, o tempo está estourando. Um outro ponto rico. Como
ele fala das ataduras, né? Ele diz, agora tira. Né? Então tem muita gente que está realmente cega espiritualmente falando. Precisa tirar essas ataduras, não é isso? Para enxergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós vamos cantar uma canção antes de ir para a ceia. Mas essa canção eu tinha pedido aos irmãos. Nós vamos fazer ela no modelo de oração. O que eu gostaria de pedir a vocês? O que eu posso pedir? Que você falasse com o Senhor nesse instante. Dissesse assim, Senhor, tem alguma obstáculo?